Fala, concurseiro! Mais um vídeo de correção aqui 100% alinhada ao perfil da banca IDECAN, concurso da Polícia Penal do Ceará. Dessa vez uma redação da nossa plataforma de um aluno. A gente corrigiu e eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a nota desse aluno, quais foram os erros e os principais acertos também, para que você tome como referência 100% de acordo com a banca IDECAN, banca da Polícia Penal do Ceará. Vamos lá. Ó, o tema da redação é: por que é necessário garantir o direito à saúde nas penitenciárias brasileiras? Vou repetir, anota aí, ó. Por que é necessário, é uma pergunta, tá? Por que interrogativo, né? Por que separado e sem acento? Por que é necessário garantir o direito à saúde nas penitenciárias brasileiras, tá? Então, o tema da redação é esse. Logo, é importante que sua argumentação seja no sentido de mostrar o porquê ou a importância de garantir o direito à saúde nas penitenciárias, tá bom? Então vamos ler aqui a introdução das linhas 1 a 4. Eu não posso deixar de analisar os aspectos aqui, primeiro, da apresentação e legibilidade, porque na prova de vocês vão valer 8 pontos, 4 pontos da apresentação e 4 legibilidade. Então deixa eu olhar aqui a redação do aluno, para eu tirar uma conclusão sobre esses dois aspectos e ver se merece a nota, né? Então, apresentação, eu tiraria aqui um pontinho aqui da apresentação, né? Ele tem um recuo muito grande aqui, o recuo tem que ser menor, tá? Meio centímetro, até botei aqui na observação da correção. Os recuos são muito grandes. Às vezes o aluno não preenche aqui a margem direita completamente, às vezes sai da margem direita, ó. Eu botei também aqui, respeito o limite da margem. Então, em relação à apresentação, eu tiraria um ponto, daria só 3 aqui da apresentação, tá? Então, muito cuidado com isso, porque a banca joga pesado. Ela tá dando 8 pontos para esses dois critérios, 4 de cada um. Tá. Você vai ver que ao longo do texto haverá algumas situações de dificuldade de entender a letra, né? Mas eu não vou tirar ponto não, porque basta a gente se esforçar um pouquinho para entender. Mas vamos lá. Conforme o artigo 6º da Constituição Cidadã, a saúde é um direito social. Logo, deve ser assegurada pelo Estado, inclusive nos presídios. Ok. Então, né? Inclusive nos presídios, tá? Aí a gente apontou aqui, na linha 2, apenas uma observação, né? Logo deve ser assegurada pelo Estado. Então, faltou o sujeito aqui. Deve o quê? Né? Porque, veja, eu tenho períodos diferentes. Então, se eu tenho um período diferente, mas eu tenho o mesmo sujeito, eu devo retomar o sujeito aqui. Então, logo, ela deve ser assegurada, ou seja, a saúde, né? Então a gente pede para ele reforçar isso aqui. Ok. Aí, ó, linha 2 ainda. Porém, não está, veja, qual o sujeito da frase? O que não está sendo efetivado? De novo, né? A gente pede para reforçar o sujeito, porque assim, porém, não está sendo efetivado. O que não está sendo efetivado? O direito à saúde. Então, poderia ter colocado assim, porém, esse direito não está sendo assegurado. Então, a gente precisa sempre lembrar. Não existe frase, oração sem sujeito. Tem que ter sujeito ali para ficar claro. Claro, existe, né? Tecnicamente falando, existe. Mas aqui eu preciso saber do que o aluno está falando, né? Então, faltou uma observação melhor em relação ao sujeito aqui. Então, não está. Então, faltou um acento no A também. A gente botou aqui as palavras oxítonas, tal, tem que ter um acento aqui no A. Não está sendo efetivado. E esse déficit implica veja, verbo implicar é transitivo direto, tá? Então, implica a propagação de doenças e a criação, né, de barreiras para a ressocialização dos presos. Olha só, do ponto de vista estrutural, né, argumentativo, tá excelente, né? Tá excelente. Eu tenho uma introdução com repertório, com uma contextualização. Ele traz o artigo 6º da Constituição Federal, que fala do direito social à saúde. Depois ele traz uma tese, reforçando a importância, né, da saúde dos presídios. Depois, o aluno traz aqui, ó,
traz aqui, ó, um argumento 1, de falar, ó, esse déficit implica a propagação de doenças, argumento 1, e a criação de barreiras à ressocialização dos presos. Então, essas barreiras são o argumento 2. Então, tá bem claro um projeto de texto. Quem lê a redação, quem lê a introdução, já entende qual vai ser a linha argumentativa do candidato. Opa, eu já sei em quais argumentos ele vai se basear para defender o ponto de vista dele. Então, ó, olha a alegria do corretor quando lê uma introdução bem organizada com os elementos e também enxuta, né? Bastante enxuta, sem aquele monte de frase clichê que a gente vê por aí de esqueleto, né? Ó, linha 5 agora. Vamos ver como é que ele desenvolve o argumento 1. Vamos ver se a argumentação realmente é convincente, é justificada, é explicada. Se há uma apropriação produtiva dos argumentos. Linha 5. Em primeira análise, ok, né? Já começa fazendo uma boa articulação coesiva. Em primeira análise, torna-se claro como a célere propagação de doenças é gerada pela ausência de ações direcionadas à saúde nos presídios. Muito bom. Faz um tópico frasal muito bem amarrado. Ele mostra a relação entre o argumento e o tema. E isso gera, como eu ensino lá dentro do nosso curso de redação, gera uma necessidade argumentativa. Ou seja, a partir de agora, eu preciso provar, né? Isso aqui que eu afirmei no tópico frasal. Então, o tópico frasal tem uma importância realmente estratégica dentro da argumentação. Aí eu botei aqui, ó, é importante que ele começasse o período, né, com algum elemento coesivo, né, um conectivo. Faltou, né? De acordo com o Ministério da Justiça, a população carcerária tem uma média de 930 contaminados com o vírus da tuberculose a cada 100 mil presos, que é 20 vezes maior que a média fora dos presídios. Ó, eu botei aqui, ó, adicione o que é, né? Então veja só, 930 contaminados com o vírus da tuberculose a cada 100 mil habitantes, o que representa, né, 20 vezes maior que a média fora dos presídios. Ok? Traz um repertório, um dado estatístico para provar o argumento. Agora ele vai mostrar por quê, né? Por que isso? E argumentar isso, né, gente? Argumentar e mostrar o porquê das coisas. É explicar o porquê das coisas. É mostrar as consequências de alguma coisa. Mostrar o porquê, as causas, as consequências, explicar, justificar um fenômeno. Enfim, isso é argumentar. Quando o aluno utiliza isso ocorre, ele está mostrando as causas, a razão pela qual alguma coisa acontece. Então isso ocorre o quê? Essa contaminação exagerada de tuberculose dentro dos presídios, né? Ó, isso ocorre pois o governo não está sendo efetivo em garantir saúde, né? Achei essa afirmação um pouco genérica. Isso ocorre pois o governo não está sendo efetivo em garantir saúde. Por quê que o governo não está sendo efetivo? Tinha que explicar melhor, né? Pois falta orçamento, por exemplo, né? Pois falta uma visão humanitária dentro do processo ressocializatório, ou ainda há um ranço negativo em relação às políticas públicas presidiárias no Brasil. Você precisa explicar os fenômenos, você precisa explicar as coisas que você afirma. Então ele afirmou, o governo não está sendo efetivo em garantir saúde, por quê? Então ficou uma lacuna, né? Ficou algo para ser explicado que não foi explicado. Então faltou melhor essa explicação aí. Linha 10, ó. Por conseguinte, as doenças, né? As doenças, ó, precisa melhorar essa grafia aqui, né? Não tá aparecendo doenças aqui não, tá aparecendo outra coisa, tá aparecendo danças, né? As danças, né? Não tá aparecendo doenças não. Então, as doenças proliferam, tá? Tem um erro, né? Tem um erro de grafia em proliferam, é P-R-O. Proli, né? P-R-O-L-I. Então, proliferam. As doenças proliferam, então as doenças se proliferam, né? Ou seja, dando essa noção dessa voz reflexiva, né? Proliferam a si mesmas, né? Causando perigo de contaminação para as visitas dos presos e também para os próprios funcionários do presídio.
Desse modo, é inaceitável a posição inerte do poder público diante de tamanha desumanidade. Então, resumindo aqui, o aluno até consegue, né, fazer uma argumentação. A gente vê muitas redações que são apenas expositivas. O aluno só traz afirmações sobre o tema, só traz dados, só traz repertório, mas não traz uma argumentação. Não argumenta, não defende sua opinião com explicações, mostrando as causas, consequências, exemplos, mostrando os porquês das coisas. Aqui, o que eu percebi? Faltou só um pouquinho mais de detalhamento, um desdobramento melhor do pensamento. Eu senti que houve uma lacuna ali naquela parte que ele mostra, em que ele fala, né, sobre a inefetividade do Estado. Fora isso, eu achei legal a argumentação, tá aceitável, muito boa. Inclusive, reta final, Polícia Penal do Ceará, você precisa treinar a redação, você precisa enviar redações para correção, você identificar seus pontos fortes e pontos fracos e assim ter a oportunidade de melhorar. Inclusive, nós estamos com vagas abertas para o nosso curso de reta final, com 5 correções de redação, de acordo com o perfil da sua banca, temas comentados, modelos prontos de redação, inclusive da Banca Decam, e também análise de discursiva e estudo de caso. É bem provável que caia também, que possa cair um modelo também de estudo de caso. Você tem que se preparar para essas duas possibilidades. Uma redação argumentativa, do gênero argumentativo, e uma redação estudo de caso. Eu recomendo muito que você se prepare para essas duas, porque o edital não é claro em relação ao que vai cair de verdade, tá? Então vamos lá. Link na descrição, tá? Link tá aqui embaixo do nosso curso completo de reta final. Beleza, vamos para o argumento 2 do aluno aqui, ó. Linhas 13 até 23. Além disso, a coesão é muito boa, né? Pelo menos a coesão interparagrafal é muito boa. Além disso, é nítido como a falta de consistência à saúde, ou assistência à saúde. Então, veja, lembra que eu falei que em alguns momentos você ia ter dificuldade para entender a letra, né? A falta de assistência à saúde nos presídios, né, se torna uma barreira para a reeducação dos apenados, ok? Então ele está mostrando como essa precariedade da saúde nos presídios é um problema até para a ressocialização do preso. E agora ele precisa provar isso que ele está falando. Por que isso é um problema? Por que a falta de saúde é um obstáculo, é um óbice à ressocialização dos presos? Então, esse cenário ocorre porque as normas jurídicas que asseguram o direito à saúde, que normas, né? Falta explicar melhor, né? Que normas são essas? Então ele poderia falar assim, ó, porque as normas jurídicas que asseguram o direito à saúde, por exemplo, como a lei de execução penal, sabe, ou como a Constituição Federal, enfim, na prática não estão sendo exercidas como deveriam. Faltou, de novo, explicar melhor o pensamento, ficou muito genérico, né? Então, tem uma premissa que é bem básica assim, na redação. Lembra disso, ó. Se você afirmar alguma coisa, você precisa explicar. Afirmou? Explica, meu amigo. Então, faltou explicação. Tá, faltam normas jurídicas que assegurem o direito. Afirmei, mas que normas são essas? Faltou explicar, entendeu? Então, não faça afirmações que você não possa explicar. Linha 16, ó. Dessa forma, é ferida a dignidade da pessoa privada de liberdade, que já não tem a discricionariedade de exercer sua autodeterminação. Autodeterminação de quem? Qual? Sempre está faltando mais explicação dos argumentos, né? Também, de novo, ó, começa período sem conectivos. A gente está botando essa observação sempre. Você precisa começar o período com algum conectivo, criando esse enlace de ideias, né? Conforme a lei de execução penal, é assegurada a assistência à saúde ao preso preventivo e definitivo. Diante disso, é coerente observar que o Brasil, veja, essa vírgula aqui tá errada, né? Eu botei, ó, só a vírgula depois do que, se depois dele houver uma frase intercalada ou adjunto adverbial interrompendo, né, a sequência da frase que o que está iniciando, né? Então, não há essa opção aqui. Que o Brasil tem em suas leis normas garantidoras de saúde, porém é incoerente a não prática delas.
tô achando também o argumento meio perdido, meio pobre, né? Meio empobrecido do ponto de vista argumentativo, né? Linha 20, ó. Por consequência, a pena que tem o objetivo de ressocializar e assegurar meios dignos para a reinserção social não será eficaz ao preso, né? Até botei, ó. Substitua a preposição para o preso, né? Não será eficaz para o preso, né? Assim, é ilógico pensar na ressocialização da população carcerária perante a negligência de um direito social. Achei esse segundo parágrafo um pouco mais fraco do que o outro, do ponto de vista argumentativo. Houve mais lacunas do que o outro. Houve uma dificuldade de entender a argumentação. Ficou meio truncado o pensamento. Mas continua realmente um texto argumentativo. Não há desobediência à tipologia textual. Há respeito ao tema. Só é necessário melhorar um pouco o pensamento. Só melhorando os conectivos, iniciando os parágrafos, né? Já vai perceber uma evolução muito grande na compreensão do texto. Vai ficar mais claro entender o que está escrito no texto. Portanto, é essencial a garantia, e 24, ó, é essencial a garantia de saúde nas instituições penais. Por quê? Veja, o porquê explicativo deve vir antecedido de vírgula, né? Tá? Porque é positivada. O que é positivada? De novo, aquela ideia lá, falta trazer um pronome que se refira ao sujeito, ó. Porque ela, a garantia de saúde, né? Ela é positivada em diversas normas jurídicas que devem ser aplicadas sem distinção. Sempre fazendo afirmações genéricas. Diversas normas jurídicas. Mas que normas jurídicas são essas? Redação é, gente, objetividade. Sem abstração, pelo amor de Deus, né? Que deve ser aplicada sem distinção. Logo, o Ministério da Justiça deve promover políticas direcionadas para a implementação efetiva da saúde em estabelecimentos penitenciários e também realizar fiscalizações periódicas. Passou um pouquinho da margem aqui, a gente apontou, né? Fim, ó, não tem essa crase, tá? Nunca use crase antes de palavras masculinas, né? Fim é masculino, né? O fim. Então não se usa crase antes de palavra masculina. A fim de verificar a execução dessas políticas. Dessa maneira, será proporcionado a saúde a todos. Também não se utiliza crase antes de palavras masculinas, né? Tá? Então, tem também aqui, na verdade, seria um pronome indefinido, né? Todos. É indefinido, né? Não se usa crase. Então, precisa melhorar a parte de crase também, né? Inclusive aos que estão privados de liberdade. Então, assim, ó. A redação não é ruim. Não é ruim. É normal que a gente pegue redações muito piores que essa. E aí, elogios. O aluno realmente entendeu a estrutura da redação, tem uma introdução legal, não tangencia o tema, tá? Tem argumentos interessantes. Só que o desenvolvimento dos argumentos ficou um pouco truncado, né? Em alguns momentos eu não entendi muito bem, ou não convenceu, ficaram muitas lacunas, tá? Tem erros gramaticais sérios que precisam melhorar. A ideia é essa, na próxima redação, né? O aluno vai ter acesso aqui, ó, à correção, né? Ele vai entender o que precisa melhorar, né? Ele melhora, ele evolua, tá? Então, assim, considerando aí o edital de vocês, eu daria dos 20 pontos, eu daria 13 pontos no máximo aqui para essa redação. E tá tudo certo, a ideia é essa mesmo, você tem que errar agora. Eu prefiro errar agora do que errar lá com a banca, do que a banca me dá 13. Eu prefiro que você, professor Ari, prefiro que um corretor especialista dê 13 agora para que eu identifique os meus erros e o próximo é melhorar para não cometer os erros lá no dia da prova. Então a ideia é essa. Um pontinho na redação a mais vai fazer você ganhar muitas posições. Estou te dizendo isso porque experiência própria. Todos os concursos que tem redação, há uma dança das cadeiras muito grande por conta da nota dessa matéria. Quem faz poucos pontos na redação não é concorrente, não concorre. Quem faz só o mínimo, não concorre. Quem faz 80% da redação, não concorre. Concurso público, principalmente carreira policial, no Ceará, meu amigo, tem que fazer nota alta em redação, não tem jeito, tá? Então, galera, é isso aí.
Link na descrição, você conhece o nosso curso de reta final para a Polícia Penal do Ceará. Forte abraço, tamo junto.